E aí, pessoal, tudo certo? Infelizmente, o Santos está fora da Copinha de 2026. É uma eliminação amarga, né? Bem complicada. Em um jogo que eu não tenho como não falar que a gente não jogou bem, né? A gente pressionou o Cruzeiro. Faltou qualidade, faltou capacidade técnica de algumas peças de conseguir colocar essa bola por dentro, pisar, chegar um pouquinho mais ou dar continuidade quando ela entrou, né? Ali pelo meio. E infelizmente a gente sai com o 3-1 aí. Eu, eu acho que. Como eu não gosto de ficar falando muito de arbitragem, né? Eu citei que não dá para deixar de falar da falta de capacidade, falta de técnica em alguns lances e tudo mais, falta de escolhas melhores, mas é fato que condiciona muito a partida quando tem um impedimento na risca, no bandeira, na frente, e o cara não marca. 1-0 do Cruzeiro é um gol muito impedido, um gol claramente impedido, que não tem como o árbitro não ter visto. O árbitro não, né? O bandeira não ter visto. Isso acontece sempre em futebol profissional. Vocês imaginem até em categoria de base. Eu falei muito no ano passado, especialmente contra o Palmeiras na semifinal, que o Santos foi roubado na semifinal do Paulista Sub-20. O Santos foi roubado. É que o Santos conseguiu superar isso e vencer nos pênaltis, mas era para ter vencido no tempo normal. Hoje o Santos de novo é prejudicado, mas, como eu falei, também não dá para falar que foi só isso. O Santos não fez um grande jogo, assustou mais, né? Tem bolas aéreas, né? Não necessariamente cabeceios. O gol sai de cabeça, até um cabeceio bom lá do Pedro Assis que o goleiro defende, mas os outros lances foram bolas que pipocaram na área e chegava alguém e finalizava. Um zagueiro tirou, outra bateu no zagueiro e no goleiro, enfim. É, é complicado também, né? Faltou justamente o que eu falei, essa bola, um pouquinho mais de calma entrar pelo meio da defesa do Cruzeiro, faltou alguns jogadores conseguirem pisar, segurar é, e dar continuidade. Enfim, infelizmente vem essa eliminação nas oitavas de final e também até com é, uma, uma questão de. Eu acho que foi a primeira derrota do Vinícius, né, no comando, né? E eu acho que ele hoje errou muito nas substituições até. Eu entendo ele ter trocado o time, que ele troca é, o PP Firmino estava jogando como camisa 8, né? Ele tira, coloca o Kenai. Aí fica Kenai e Gustavo Henrique, ele adianta um pouquinho o Gustavo, o Kenai fica como primeiro, são dois volantes marcadores, que não são grandes passadores. Então, com isso, o PP virou o camisa 10. Só que o PP não estava fazendo essa função na Copinha, não fez essa função bem hoje. Eu entendo ele ter tentado esse, esse tipo de formação, né? Para ter dois caras de mais pegada contra um time mais qualificado. Só que aí você perde capacidade de armação, porque nem Gustavo Henrique nem Kenai conseguem levar essa bola com qualidade dos zagueiros para frente, seja para o PP como 10 ou os atacantes. Então, por isso que eu digo, eu até tento entender, mas eu não faria isso, eu acho. E depois as mexidas que para mim me incomodaram mais. O Vinícius, que é um cara que costuma ler muito bem o jogo e tem coragem para mudar, isso é fato. Mas hoje eu acho que ele não acertou, porque as primeiras trocas foram três de uma vez, né? O Santos toma o 2-0 e faz as três trocas. O segundo gol, inclusive, foi no contra-ataque desse maldito latereio, né? Eu tenho uma raiva disso. Eu sei que às vezes dá certo, mas enfim. O Santos tenta cobrar um lateral para a área, perde na disputa e só tem meio que um na sobra. Não é só um, mas tipo assim, um para tentar matar a jogada, né? Enfim. E aí as primeiras trocas são: sai o Contreiras e entra o Rafael Gonzaga, é o João Ananias, que estava na lateral esquerda, volta para a zaga. Eu nem falei a escalação, já falo já já. Melhor, falo agora, né? O Santos começou com Rodrigo Falcão, Sherman na direita, Alencar e Contreras na zaga, Nanias zagueiro fazendo o papel de lateral esquerdo para liberar o Sherman subir, né? Gustavo Henrique, Kenai e Pepe Firmino, Natson na direita, Matheus Xavier na esquerda e Pedro Assis como centroavante. Então, o Santos tinha dois volantes e um meia hoje mesmo, né? E um zagueiro na lateral esquerda. Mas um zagueiro que é um bom passador, né? Então eu até entendo, não ia subir tanto, mas tinha uma qualidade de passe por esse lado também. E aí, como eu dizia, as primeiras trocas, sai o Contreras e entra o Rafa Gonzaga, então o Ananias volta para a zaga, você tem um lateral esquerdo, o Cauã Pierre no lugar do Kenai. O Cauã Pierre é um segundo volante que até agora me preocupa, que eu não gosto de ficar falando individualmente, eu já falei, na base eu não faço isso. Eu até quero fazer um vídeo de quem foi bem e quem foi mal na Copinha, aproveitou as oportunidades, quem não aproveitou. Mas o Cauã é um que eu ainda não vi ele mostrar nada para estar no Santos. Ele veio do Atlético Paranaense, chegou inclusive elogiado de lá, eu falei com pessoas de lá que elogiaram bastante ele, mas aqui ele ainda não mostrou nada. E hoje de novo entrou mal. E o Rafael Freitas entrou no lugar do Natson, e para mim é o principal erro aqui. O Natson nem fazia um grande jogo assim, mas para mim criava oportunidades, ele criou mais até que o Matheus Xavier. Hoje o Natson é um jogador
extremamente diferente, e a não ser que seja um cansaço, eu não teria trocado de forma alguma o Natson, não teria tirado, ainda mais para jogar com o Rafael Freitas aberto. Eu poderia ter colocado o Rafael Freitas no lugar do Pedro Assis, mas também não faria isso. Eu teria colocado o Davi Nogueira. Depois, inclusive, que é o que o Vinícius faz, né? Entra o Davi Nogueira no lugar do Gustavinho, e aí o Bernardo volta um pouquinho, o Santos fica com 4 atacantes lá na frente, 2 centroavantes, né? 3 praticamente com o Rafael Freitas também, mas ele tá jogando aberto, né? E por fim entra o Benício no lugar do Matheus Xavier. O Benício entrou um pouco mais pelo lado direito até, aí o Rafael Freitas caiu um pouco para a esquerda, ele até levando para a perna da direita para dentro e cruzando para a área, criou lances perigosos assim o Benício também. E, enfim, já no 2-0 foi mais no desespero. O Cruzeiro também chegou 4 vezes, né? O Cruzeiro chegou 4 vezes, fez 3 gols. Foi um negócio muito de eficiência também. Uma outra, o Falcão fez uma bela defesa e as outras 3 foram gols, né? Enfim. O Santos até diminui numa cabeçada do João Alencar, que mais uma vez fez um bom jogo. Escanteio cobrado pelo Bernardo, o Alencar no primeiro pau desvia, né? Logo depois do gol, né, teve uma grande chance que o Sherman Cruz e o Pedro Assis cabeceiam, o goleiro faz uma baita defesa, né? Enfim. E depois, no final, o Santos, depois de alguns ataques seguidos ali, mais dessa pressão de como eu falei, no final eu até entendo, tá? Foi mais jogar pra área mesmo, tava com 3 centroavantes, como eu falei, 2 pelo menos dentro da área mesmo, então eu até entendo ficar jogando lá pra área, tentar arrumar um gol, tudo bem. Mas antes disso, faltou um pouquinho mais de qualidade dos jogadores, que, especialmente os titulares hoje da linha de frente. E aí o último gol sai numa questão complicada, né? O Bernardo tenta sair jogando, erra o passe, o Cauã Pierre larga o lance, largou o lance, não pode largar o lance de jeito nenhum, ainda mais um cara que entrou no segundo tempo. Tem o jogador do Cruzeiro sai, né? E toca na saída do Falcão, pega no travessão e o rebote sai o gol, e aí eu já larguei, até desisti de assistir, tá? Admito pra vocês, falei, agora já era. Já não estava parecendo que era dia, ainda mais depois que tomou esse gol, já faltando 2 minutos ali, eu já larguei de vez. Então, enfim, o Santos acaba sendo eliminado. Eu fico bem triste porque é uma equipe que tinha potencial para ir mais longe. Como eu falei, não acho que fez um jogo. Não acho que fez um jogo tão ruim assim a ponto de ser eliminado e tipo, ó, os caras foram bem melhor que a gente. Não, não foram. Não foram mesmo. Inclusive o erro da arbitragem, claro, jogador do Cruzeiro muito impedido, jogador no primeiro gol, prejudica o Santos. Mas o Santos também não fez um grande jogo assim. O Santos teve muito volume, mas faltou qualidade para finalizar, qualidade para concluir essas jogadas. Eu até acho que no primeiro tempo também, o Cruzeiro acho que tem até um pouco mais de chegadas, né? Mas o Santos é que tem as 2 melhores chances, mas foram bolas cruzadas também, né? Então, enfim, eu acho que eu entendo essa eliminação, mas fica um gosto amargo porque dava para ter buscado. O adversário também não fez um grande jogo, se defendeu muito bem, tá? Mas não fez um grande jogo assim. Então, faz parte, né? É isso, praticamente. Agora, para falar sobre questões que a gente tem que falar sempre, né? Você precisa ter uma calma, né? Para analisar, né, a Copinha, porque eu sei que muita gente assistiu esse jogo hoje e imagino como é que deve estar no Twitter, meu Deus do céu. Mas realmente dói, é chato ser eliminado, não é mais um time grande, mas é o que eu sempre falo, a Copinha não é o principal torneio de base, não é o que tem maior nível técnico, não é o que tem a maior organização, é no máximo que tem maior visibilidade. Mas o importante ali é mostrar, colocar esses garotos às vezes em palcos até um pouquinho maiores nesse sentido mesmo, de visibilidade e tal, mas um bom nível técnico está ao longo do ano. E eu acho que tiveram peças que aproveitaram as chances, acho que outras nem tanto. Algumas estouram a idade, vocês sabem, né? Rodrigo Falcão, Bernardo, Gustavinho, Rafael Freitas muito prejudicado pela lesão de LCA. Mas, enfim, essas peças estouram a idade, então tem que ver o que vão ser feitas com elas. O Enzo Boer, que acabou perdendo a vaga ao longo da Copinha, hoje nem para o banco foi, por exemplo. Enfim, então algumas peças aproveitaram, outras não. É ver o que tem que fazer ali, mas é sem desespero, tá? Sem falar que ninguém presta, essa base é horrorosa e não sei o quê. Não tem nenhum que vai subir e resolver agora, é óbvio, não tem, não esperem isso. Para mim tem um craque nesse time, um craque mesmo, que é o Natson, mas que eu de forma alguma subiria agora com 16 anos, o menino completa 17 semana que vem. Tem bons jogadores, tá? Isso garanto para vocês, tem bons jogadores em várias posições ali. Mas que não adianta você olhar uma copinha, ver 3, 4 jogos que você viu ali e cravar, isso é uma porcaria, esse não presta.
Enfim, até porque se fosse isso, por exemplo, a base que todo mundo elogia com razão, que é a do Palmeiras atualmente, nem merecia ter passado do Flamengo de Guarulhos. Passou aí aos tempos e barrancos também em outras fases, enfim, do Vitória, né? Um erro de arbitragem é absurdo, enfim. Aliás, de novo, vale citar, né? Erro de arbitragem acontecendo não só no jogo do Santos, em vários jogos da Copinha. É muito difícil. Enfim, não tá tudo perdido, mas também não dá para normalizar, é claro, uma derrota para time grande, ninguém gosta disso, e eu tenho certeza que na comissão ninguém vai normalizar isso. Mas também tenham consciência de que não é. Todo mundo, ninguém lhe presta. Não pense assim, por favor. Se quiser pensar, tudo bem, mas aí você tá errado. Enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. O que você achou da partida? Amanhã a gente tá de volta. Valeu, pessoal.